Você está com fome de Deus, mas não sabe por onde começar a se relacionar com o Senhor. Já te disseram que você precisa ler a palavra, orar, jejuar, estar nos cultos. Você tem tentado fazer tudo isso, mas não é tão constante na leitura bíblica. Inclusive essa Bíblia bem bonita aqui, da editora Ezion, eu comprei recentemente, com os 5 solas da Reforma, são bem interessantes. E eu quero te dar algumas instruções práticas de como você começar a ler as Escrituras de forma cuidadosa, tá certo? Se você está começando agora a sua jornada nas Escrituras Sagradas, eu recomendo que você inicie com o Novo Testamento. Eu recomendo que você inicie de repente pelos Evangelhos. Inclusive, na Igreja Cristã em Aldeia, igreja que eu tenho ajudado a plantar aqui na Escola Ecoprime, nós vamos começar uma série de sermões agora sobre o Evangelho de Mateus. Concluímos a carta de Paulo aos Romanos e agora vamos começar Mateus e também Filipenses, que é uma outra carta do Novo Testamento. Mas o Evangelho de Mateus é o primeiro dos Evangelhos, é o primeiro livro do Novo Testamento. E ali você vai ter os ensinamentos práticos do Senhor Jesus. Eu sempre que vou ler a palavra, eu me coloco de joelhos, e aí talvez um passo a passo prático para você. Não religioso, mas um passo a passo prático. Eu me coloco de joelhos, eu oro ao Senhor, eu peço o entendimento das Escrituras, eu peço para que Ele abra minha mente, desvende os meus olhos para contemplar as maravilhas da sua lei, para que Ele me dê concentração tão somente naquela palavra, fome e sede da sua palavra, porque a vontade de buscar a Deus vem dele mesmo. E nós temos fé para orar por tantos motivos. Ore para que você ame as Escrituras e ame a palavra de Deus e tenha entendimento. E claro, eu sempre ando com a minha canetinha. Eu gosto muito dessa marca aqui. Não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio, nem publicação, nem publi. Enfim, eu gosto muito dessa Unipin Fine Line 0.2. Fica um pouquinho marcado na Bíblia, mas na outra página, né? Porque a Bíblia tem páginas fininhas, mas geralmente é adequado para você ficar marcando, e eu vou marcando a Bíblia. Eu vou fazendo como se fossem nuvenzinhas ao redor das frases ou palavras que são mais importantes para mim. Então a minha leitura tende a ser um pouco mais lenta mesmo. Eu não simplesmente pego a Bíblia e abro e leio 7 capítulos em 15 minutos, ou 20 minutos você foi lá e leu 4 capítulos. Eu vou, e às vezes vou gastar 30 minutos em um capítulo, 2 capítulos ali, mas de forma continuada. Coloco um marcadorzinho de texto. Tem gente que gosta de marcar a Bíblia com aqueles marcadores, Arthurzinho, amarelos. Eu prefiro a minha canetinha preta. E aí, onde eu parei, não sei se está dando para ver aí, onde eu parei eu coloco o marcador, inclusive do livro Inabaláveis, que é o nosso livro sobre vida financeira familiar, né, no casamento. Mas enfim, eu coloco aqui e aqui eu vou marcando, você está vendo? Eu vou marcando, e aí, Gabriel, você marca tudo. Eu marco tudo porque tudo é importante. Eu sei que quando a gente marca tudo, você acaba não destacando nada. Mas para mim funciona muito mais do que como um destaque. Eu quero destacar essa palavra porque quando eu voltar para esse texto, eu vou ter essa palavra em destaque. É mais do que isso para mim. Para mim é um exercício de eu mastigar cada palavra. E o exercício de leitura bíblica é exatamente isso. É você, sabe quando a vaca rumina a grama? Ela tem meio que 2 estômagos, né? Pelo menos eu aprendi isso nas aulas de biologia. E aí ela começa o processo de digestão na boca, vai para o primeiro estômago, volta para a boca, pelo menos eu aprendi assim, depois vai para o segundo estômago e então é absorvido completamente e você sabe quando é que sai, né? No reto, com fezes. Mas enfim, o que eu quero dizer, o exercício de meditar nas Escrituras não é você juntar as pernas e fazer, meditar nas Escrituras é ler as Escrituras, é ser confrontado pelas Escrituras, é mastigar o texto bíblico. É tentar entender palavra por palavra, discernindo palavra por palavra. As palavras que você tem dúvida, vai lá. Hoje em dia você tem o ChatGPT para perguntar o significado de uma palavra, mas antigamente é o Google ou o dicionário. Se você tem uma dúvida, né, sobre o texto que você leu e você não entendeu, coloca uma interrogaçãozinha, faz a pergunta, monta, estrutura essa pergunta específica, manda para 2 pastores que você confia, o seu pastor local. Manda para mim também lá no Instagram, que eu vou ter uma alegria de responder para você, lá no @GabrielCBO. Mas enfim, você manda e a gente vai respondendo, você vai construindo a sua base de raciocínio e o seu entendimento. Afinal, é muito difícil você aprender alguma coisa se você não fazer perguntas, se você não tiver dúvidas. Eu sempre digo para os meus discípulos, né? Ou seja, no processo de discipulado que a gente tem, eu sempre digo, se você não trouxer dúvidas é porque você não está estudando. Porque quem estuda tem dúvidas. Dúvidas sinceras. Mas, canetinha, Bíblia na mão, ora antes, né? Ora pedindo a Deus, né, por tantos outros aspectos, além da sua própria leitura bíblica, e gasta um tempo na leitura bíblica. Eu gosto mais do que estabelecer quantidade de capítulos, eu gosto de estabelecer o tempo. Então, se você quer começar agora, de repente, você vai ter um pouco mais de intensidade, como eu gosto de fazer, e você vai dedicar 1 hora por dia de devocional. Afinal, Deus te deu 24 horas e você vai dedicar 24 avos desse tempo que Deus te deu
para um momento específico, de joelhos, de oração, de concentração, de leitura bíblica. Mas se você achar que 1 hora, né, pode ser muito, eu geralmente gasto ali 30, 40 minutos de leitura, meditação nas escrituras e 20 a 30 minutos de oração. Isso num momento específico, não é que eu não ore em outros momentos do dia, mas no momento de devocional, esse momento de você, a Bíblia e Deus, sabe? Esse momento específico mesmo, singular, seu, todos os dias, é o alimento diário. Mas se você achar que 1 hora pode ser muito, começa com 30 minutos, com 40 minutos, 20 minutos de oração, 20 minutos de leitura. Gabriel, eu não consigo orar 20 minutos. É porque você não fez uma lista de oração. Coloca uma lista de oração com todos os motivos de oração, seus familiares, seja específico. Mais do que dizer, abençoa a vida de Arthur, abençoa a vida do meu filho, abençoa a vida do meu pai. Seja específico, como você quer que Deus abençoe a vida dessa pessoa? É que ela tenha mais sede de Deus, é que ela se converta, é que ela seja batizada, é que ela comece a andar com Jesus, é que ela comece a amar a palavra também. Seja específico, ore pelos seus pastores, ore pela nação, ore pelos magistrados, pelas autoridades constituídas, ore pela sua família, pela sua situação financeira, porque não, pela saúde de alguns entes queridos, das pessoas enfermas na sua igreja. Tem muitos motivos para você gastar um tempo de joelhos em oração, tá certo? Então, se você tem orado pouco tempo, é muito mais por uma questão de decisão e talvez porque você não sabia como orar. Então, orar é conversar com Deus. Coloca diante do Senhor. Faz uma lista de oração no seu bloco de notas. Não se distraia. Ore e depois leia a palavra. E começa por Mateus, de repente, ou se você quiser começar por Gênesis e Mateus, eu gosto muito dessa leitura Antigo Testamento e Novo Testamento. De repente, 2 capítulos do Antigo Testamento, 1 capítulo do Novo Testamento. Se você fizer uma leitura mais lentinha, como é a que eu faço, de repente você vai ler 1 capítulo do Antigo Testamento, Gênesis, e 1 capítulo do Novo Testamento, Mateus, até você concluir o Novo Testamento e o Antigo Testamento juntos, tá bom? Faça o seu devocional. Mais do que, Gabriel, eu quero buscar Deus e eu não sei como, eu estou pensando em comprar um livro devocional. Não compre livros devocionais para fazer a sua devocional. Seu momento de devoção a Deus é você, os seus joelhos e a Bíblia, e de preferência uma canetinha também. Isso. Talvez o bloco de notas do seu celular, uma agenda com os motivos de oração que você listou. Não esquece de também colocar na sua lista de oração os motivos de agradecimento por aquelas respostas que Deus já te deu. Então, às vezes foi alguém que ficou curado, ou saiu do hospital, ou a cirurgia foi bem cedida, coloca lá para agradecer a Deus por aquilo. Mas entenda, não compre, não tenho nada efetivamente contra Café com Deus Pai, devocional lá. Embora eu não ache não tão profundo, não tão preciso, não tão edificante, algumas coisas são bem humanistas, colocando o homem no centro. Cuidado com isso. Mas tem bons livros de devocional diário. O de Charles Spurgeon, por exemplo, é um bom livro de devocional diário. Mas não pode substituir o seu tempo de leitura. Se você quiser colocar esse livrinho como algo adjacente, depois da minha devocional eu vou pegar e vou ler, mas, por favor, não substitua. E é o seu alimento diário. Não vai adiantar você ler a Bíblia inteira num dia, porque no outro dia você vai voltar a ter fome. É como se você comesse toda a comida do mundo num dia. Daqui a 3 dias você vai voltar a ter fome. Então, a fome vem para nos lembrar que nós dependemos do Senhor. E que bem-aventurada é a fome. Então, tenha fome da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus todos os dias, um pouquinho. Faça o devocional, tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Se inscreve no canal. Me segue nas outras redes sociais. Não sei se você sabe, nós temos um programa diário na Rádio Evangélica FM 100,7. Todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. Se você não é de Recife região, que é a nossa cidade, basicamente, você pode acompanhar lá no Spotify, pesquisando Gabriel CBO /Família Inabalável, que é o nome do programa. Ou Andressa Eco Prime, que é o nome da minha esposa, Família Inabalável. Você vai ter dezenas de programas lá para você poder aprofundar um pouco mais o seu conhecimento bíblico também, ouvindo, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, você pode nos seguir também no @GabrielCBO no Instagram, se inscrever aqui no canal, se inscrever também no canal da Igreja que está em Aldeia, onde tem mais pregações e os cultos dominicais, tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Até uma próxima.